aqui relatar brevemente minha experiência no PIBID interdisciplinar nesse período de 2025-2. E inicio falando que ter tido o professor Washington como supervisor foi super enriquecedor e proveitoso. Ele, em cada aula, nos trazia devolutivas, em cada reunião nos trazia devolutivas construtivas, nos mostrando os pontos altos das aulas, nos mostrando os detalhes importantes para a docência. Em certos momentos, em certas aulas que eu sentia que eu estava desanimada, que minha aula não tinha sido muito boa, ele mostrava os pontos altos, mostrava no que estava no caminho. E isso foi super motivador. E trabalhar com as colegas e os colegas de outros cursos e de outros períodos foi importantíssimo. Nós soubemos nos organizar as aulas de forma que cada pessoa participasse, cada pessoa tivesse seu momento. Tivemos uma conexão, uma parceria, e isso foi enriquecedor e construtivo para a nossa formação e experiência docência. Só tenho a agradecer e obrigada. Olá, boa tarde, meu nome é Camila. Eu vim aqui hoje para falar com vocês a respeito do nosso projeto do PIBID, que esse semestre foi realizado lá na Escola Anne Frank, meu grupo juntamente com o professor Washington, nas turmas de 8º e 9º ano. Tivemos muitos desafios, muitos aprendizados também, foi muito bom. A gente participou de vários eventos na escola, do interclasse, da Feira de Ciências, e também aplicamos a regência, planejamos aula, os alunos gostaram bastante. A gente procurou levar sempre jogos interativos, atividades interativas, para que os alunos realmente se interessassem. A gente trabalhou muito temas sobre desigualdade social, sobre o racismo, sobre interpretação de texto e vários outros temas que foram trabalhados durante essas aulas. Eu espero que o projeto continue, e que venham os próximos desafios pela frente. Bom dia, meu nome é Maria Cleonice, sou aluna do curso de Letras e sou integrante do grupo do PIBID interdisciplinar. Hoje eu quero falar sobre os desafios e aprendizados durante esse semestre. Trabalhar no PIBID interdisciplinar já é um grande desafio, porque são várias ideias, de várias outras disciplinas juntas pensando no mesmo conteúdo e aplicando esse mesmo conteúdo em sala de aula para turmas diferentes. Mas ao mesmo tempo foi legal, porque foi um grande aprendizado, porque aprendi com meus colegas e creio que eles também aprenderam comigo. E trabalhar isso com as crianças, com os adolescentes, foi muito bom, porque eles também trouxeram para nós, o PIBID, uma experiência que eles já têm a respeito das relações étnico-raciais. E eu acredito que o PIBID aplicado na escola, na Unifranc, na unidade escolar Unifranc, nas turmas de 8º e 9º ano, ajudou bastante eles na questão de pensar o preconceito, de pensar o racismo, de pensar as atitudes deles como aluno, como futuras pessoas, como futuros adultos inseridos na sociedade. E me sinto privilegiada por ter contribuído com esse aprendizado. Olá, me chamo Davi Pereira Nunes, sou aluno do curso de Licenciatura em Educação Física, hoje atualmente também participante do programa da Bolsa do PIBID interdisciplinar, junto com outros colegas, e hoje irei contar o meu relato sobre esse tempo de primeira docência, pode-se dizer. Bom, o PIBID, ele foi uma porta para mim que abriu do nada, eu não tinha muita consciência como que era o programa e do como ele era bem qualificatório para nós, estudantes que estão na graduação para ser professores. E assim, eu sou novo, fiquei apenas 2 meses, só que foi 2 meses de muito aprendizado.
Aprendi com muitos colegas também como atuar em sala de aula própria, né? Ter aquela razão de professor e aluno diretamente na sala de aula, de como você vai ser aquele professor, aquela autoria, né? De como aplicar a sua aula. Enfim, muitos colegas também me auxiliaram, né? Os colegas do curso de letras que eu participei mais, de como aplicaria mais a aula, como seria manusear, planejar atividades e o que fazer diante disso, né? Bom, de experiência para mim, eu acho que foi bastante importante porque eu nunca tinha presenciado esse tipo de coisa. Comecei a apreciar agora no programa do PIBID e foi totalmente uma abertura nova. Eu não imaginaria como que era realmente, né, de cara, vivenciar isso na pele. E graças ao PIBID eu consegui vivenciar e muitas coisas eu consegui melhorar, né, e aprender. Coisa que eu acho que sem um PIBID eu demoraria para aprender mais à frente, talvez só quando estiver atuando já na área em si. Então o PIBID ele me abriu essa abertura, né, essa porta de entrada. Então eu aprendi muito com meus colegas, né, como falei, os meus colegas me ajudaram bastante. Eu acho que eu consegui contribuir para uma boa área de experiência. Por mais que seja novo, eu acho que eu atuei bem para a primeira viagem. Consegui distinguir várias atividades para fazer, lúdicas, as crianças ficarem envolvidas, expliquei corretamente o conteúdo, como abordar e corrigir junto com os alunos e vivenciar, né? Criar essa conexão de aluno e professor, até amigos, né? Fiquei amigos de alguns alunos lá que eu conhecia também. Então é isso, eu acho que foi bastante importante para mim esses 2 meses e eu espero contribuir e melhorar cada vez mais a partir dos anos seguintes, né? Olá, eu vim falar sobre a minha experiência no PIBID nesse segundo semestre de 2025. Foi uma experiência extremamente gratificante. Foi desafiador, em diferentes termos, mas foi uma experiência gratificante. Primeiramente, a questão do nosso supervisor, né, o nosso professor Washington, ele foi incrível. Foi maravilhoso ter essa experiência com ele. A cada momento era proveitoso, desde o menor comentário, desde a menor interação que nós fazíamos com os alunos, até os planejamentos, as atividades, a forma que nós pensávamos juntos. Foi tudo muito proveitoso e foi muito acolhedor, de certa forma acolhedor. Nós conseguimos nos desenvolver bastante, né? Nós somos separados em grupos, né? E o nosso grupo ele conseguiu se desenvolver de uma forma muito harmônica. Nós conseguimos nos desenvolver dentro da sala de aula, cada um dentro dos seus pontos fortes, e conseguimos desenvolver os nossos pontos fracos também. Então foi tudo muito proveitoso, foi tudo muito cada detalhe foi muito desenvolvido. Nós conseguimos ter esse contato com a sala, que foi um baque no início, né? Mas conseguimos nos desenvolver, conseguimos ficar cada vez mais à vontade. A interação com os alunos foi se desenvolvendo. A escola foi muito receptiva, a supervisora que estava lá com a gente, né? De vez em quando dava umas olhadinhas, vendo como a gente estava se desenvolvendo. Então, nesse aspecto foi tudo muito interessante. Eu acredito que nós conseguimos fluir e desenvolver diferentes habilidades dentro desse segundo semestre, né? Cada vez mais perto da docência de fato. A questão da interdisciplinaridade ainda é um desafio. Talvez eu não teria muitas palavras para definir ainda, mas acredito que até nisso nós temos nos desenvolvido mais, nós temos entendido mais como nós podemos fazer ou o que não fazer em relação à interdisciplinaridade. Mas tem sido uma experiência extremamente gratificante. Sinto que nós temos crescido muito desde grupo, né? Essa ideia harmônica de não somos inimigos, né? Não somos de áreas inimigas, mas de uma forma boa. Temos entendido que em alguns momentos nós vamos precisar um dos outros, que nós podemos fazer algumas coisas sozinhos, mas que juntos a gente consegue ir mais longe. E acho que isso define a nossa experiência no PIBID durante esse período. Juntas nós conseguimos sempre nos desenvolver mais e conseguimos chegar em lugares que a gente não imaginava que nós poderíamos chegar. Então,
acredito que é isso. Bom, eu vim aqui para falar como é que foi, né? Esse semestre foi um semestre de grande aprendizado, né? Nós trabalhamos com o PIBID, né? Coordenado pela professora Kelly, né? E tivemos a honra de ser supervisionado pelo professor Washington e trabalhamos no colégio, né? Na Escola Municipal Anne Frank. Trabalhamos com as turmas de 8º e 9º ano, né? A 8205 e a 9204. Para mim foi uma experiência engrandecedora, assim, foi um privilégio estar à frente desse projeto, né, tendo a oportunidade de vivenciar a docência de uma forma mais leve, né, de uma forma diferente, como foi o semestre passado. E vou carregar para sempre experiências grandiosas, assim. Criei laços com alguns estudantes, né, com algumas turmas, né. Foi uma experiência muito grande trabalhar também com os meninos, né, porque o PIBID interdisciplinar já é um grande desafio, pois a gente tem que encaixar várias áreas, né, de docência, né, questão de educação física, matemática, física, com letras também, né, um desafio muito grande ter que juntar para criar um projeto. Mas foi um projeto muito bom, esse semestre foi um semestre assim, engrandecedor, né. O desafio a mais foi na questão de planejamento, né, questão de planejar a atividade, né, a questão prática também, a questão de logística, mas foi um semestre grandioso, foi um semestre maravilhoso, assim, e eu vou carregar para sempre na minha carreira docente, porque, assim, muito gigante, assim, o que eu vivi, né, criei laços muito grandes, tive uma afeição muito grande, né, por alguns alunos da 9204, né, e eu acredito que seja isso, né? PIBID é uma experiência muito grande, né? Que enriquece a nossa carreira docente. E é isso. Olá, eu sou a Rafaela do curso de Educação Física. Eu vou falar um pouco sobre esse semestre no grupo do professor Washington, PIBID interdisciplinar. Foi uma experiência de muitos desafios, mas de muitos conhecimentos que eu vou levar com certeza para minha vida acadêmica, para minha vida profissional. Também foi aonde eu administrei minha própria aula pela primeira vez. Foi um pouco difícil por conta que era uma turma agitada, como de todo ensino fundamental, mas que deu tudo certo, graças a Deus. Às vezes o professor Washington precisava intervir, porque eles não nos escutavam, mas que deu tudo certo. Foi também onde eu aprendi a lidar com imprevistos, quando a gente planejava as aulas e no final chegava lá na escola e não aconteceria por conta de interclasse ou outros motivos, né? Enfim, eu vou sentir saudades do professor Washington dando seus conselhos no final das aulas ou nas reuniões. Que eu agradeço muito a ele por essa experiência e que no próximo semestre seja tão produtivo quanto foi nesse. É isso. Olá, sou Yasmin, licencianda no curso de Educação Física. E bom, nessa nova fase do PIBID, nós tivemos muitos desafios, principalmente por se tratar de uma turma de 8º e 9º ano. E nós sabemos que nessa faixa etária os estudantes eles estão passando por diversas mudanças, né? E o comportamento a gente percebe que é diferente de uma turma de 1º ano e 3º ano do ensino médio. E eu vi a necessidade da mudança da minha postura como profissional, tanto na firmeza ao meu falar, quanto na minha postura corporal mesmo, sabe? Então, eu tive que refletir sobre como eu deveria me portar diante dos estudantes, diante dos alunos, né? Porque estar ali de frente com 40 estudantes é muito difícil. E estar no PIBID me proporcionou driblar esses obstáculos, né? Que antes para mim parecia algo inalcançável, né? Estar ali falando com 40 estudantes numa sala, isso parecia para mim algo distante. Mas graças ao PIBID, graças a essa iniciativa, eu pude driblar os meus medos. Então eu finalizo esse semestre com muita gratidão aos meus colegas, né? Eu sei da importância que é trabalhar em união, estarmos unidos em um só propósito. Sou grata ao professor Washington que estava ali nos apoiando, sempre ajustando o que deveria ser ajustado, sempre nos dando feedbacks para que a gente pudesse melhorar
a nossa atuação, e isso fez total diferença para que o nosso trabalho fosse bem desenvolvido. E eu estou com uma expectativa altíssima para o semestre seguinte, e estou muito feliz, né, por tudo que eu passei, por tudo que eu pude viver.